Hoje eu vou responder as principais perguntas que eu ando recebendo nessas últimas semanas, tá? Não congelou os embriões das FIVs anteriores? Conheci duas pessoas que fizeram FIV e tiveram gêmeos. A FIV causa isso? Até agora, eu sei lá, acho que eu já devo ter gastado quase 50 mil. Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo diário de FIV, né? Mas um pouco diferente, porque hoje eu vou responder as principais perguntas que eu ando recebendo nessas últimas semanas, tá? Abri caixinha lá no meu Instagram, então já aproveita, quem não me segue lá, me siga por lá também. E vieram várias perguntas, e não só lá também, o meu direct vive cheio de perguntas referente ao processo de fertilização in vitro, aqui também no Instagram, no YouTube, enfim. Então hoje eu vou tirar esse tempinho pra responder as principais perguntas que apareceram, tá? Tanto aqui quanto lá. Se você tá acompanhando esse processo todo, seja bem-vindo, bem-vinda de novo. Deixa muito like, se inscreve no canal também, compartilha com mais pessoas, porque a gente sabe que é um assunto bastante delicado, que pouca gente fala, mas eu fico muito feliz com o retorno de vocês, porque eu sei que de um jeito ou de outro eu acabo mostrando como é que é o processo, né, esclarecendo algumas dúvidas, talvez tirando um pouco o receio, né, quebrando um pouco o tabu de como funciona todo esse processo de reprodução assistida, segundo a minha experiência como paciente, tá? E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda também. Aqui tem muito vídeo legal e a gente tá aí algumas semanas trazendo bastante conteúdo sobre esse processo de fertilização in vitro, que é o que eu estou passando e vivendo no momento. Então, por isso, não tem como eu não compartilhar com vocês, tá bom? Então, bora lá, chega de falação e vamos começar, que tem muita pergunta boa que eu vou responder hoje aqui pra vocês. Sem muitas delongas, vou falar o que eu sei, né? Um pouco da minha experiência aqui com vocês. Então, bora! Primeira pergunta é: no total, quanto tempo em média demora todo o processo da FIV? Vou começar no próximo mês. Que legal, olha só, estarei torcendo por vocês, tá? Gente, o processo da FIV é muito relativo, né? Mas ele é um processo rápido, principalmente se você for fazer a transferência dos embriões a fresco, ou seja, no mesmo ciclo, sem congelar os embriões. É um processo que leva em média, sei lá, 20 e poucos dias, 20 dias, 21 dias, mais ou menos, tá? Então é um processo bem rápido. O procedimento de fertilização in vitro, gente, ele respeita o ciclo natural da mulher. Então, mais ou menos o mesmo período que a gente leva pra menstruar, ovular, ter a fecundação e depois ter o nosso positivo, digamos assim, ou de fato estar grávida, é o mesmo tempo na fertilização, se você faz a fresco, né? Então, ele é um processo rápido, de 20 e poucos dias, mais ou menos. O que eu costumo dizer é que na refertilização, a gente acaba sabendo de tudo muito cedo, muito antes, no sentido assim, e se você estiver grávida, você vai descobrir antes praticamente do atraso menstrual ou muito próximo, né? Ou seja, você vai estar de 4, 5 semanas, em teoria, né? Contando a data da última menstruação. Então, se descobre a gravidez muito cedo, né? Justamente porque você está contando os dias pra fazer o exame de sangue enfim, pra saber se engravidou ou não. Então, é um processo bem, né? Mas bem rápido. E tirando essa questão de você fazer o teste, né? Com uma certa antecedência, digamos assim, do que fosse natural, o processo é o mesmo tempo do que o seu corpo levaria pra engravidar naturalmente, tá? Então, cerca de 20 e poucos dias você faz tudo. Tá, segunda pergunta aqui, eu separei: como você escolheu a clínica que você fez o procedimento? Bom, gente, eu vou tentar resumir, assim, um pouco da minha história. Eu já contei isso aqui outras vezes, mas pra quem tá chegando novo, né, é legal eu falar. A clínica que eu faço todo o procedimento, que eu já fiz outras 2 FIVs, essa é a minha terceira FIV, a clínica Conceber, é do Dr. Alessandro Schuffner, em Curitiba, tá? Então, vou só abrir um parênteses, antes de eu conhecer o Dr. Alessandro, eu já tinha feito um procedimento de FIV, porém eu não cheguei a implantar nenhum embrião, lá em 2019, numa outra clínica, tá? Também em Curitiba. E eu fiz esse procedimento, mas aí eu tive o hiperestímulo ovariano. Depois que eu tive o hiperestímulo naquela primeira clínica, a gente tinha os embriões que estavam em desenvolvimento e tal, mas vou falar pra vocês que eu não me senti mais com vontade de seguir adiante naquela clínica. Eu acabei ficando com aquela sensação de história mal contada, sabe, em relação aos nossos embriões, porque num dia a gente tinha muitos embriões, né, em desenvolvimento, no outro dia a gente não tinha mais nenhum. E dessa clínica nós ficamos com 2 embriões congelados em D3, quem entende um pouquinho desse processo sabe o que isso significa, durante 3 anos. Aí quando fecharam os 3 anos, eu acabei pedindo para descartar esses embriões, porque a gente não iria utilizá-los, né, não iria fazer nenhuma transferência com eles. Mas lá naquela época
aconteceu isso tudo e eu fiquei um pouco descontente, né, com a situação toda e não me senti muito segura e muito à vontade em seguir com aquela clínica. Eis que, pela internet mesmo, eu com a minha mãe, com meu marido, a gente estava procurando uma nova clínica, alguém que pudesse nos dar respostas, as respostas que a gente estava buscando, sabe? Em relação até à situação que tinha acontecido naquela primeira clínica de ter vários embriões, depois não ter, enfim. E por acaso a gente caiu acho que foi, não sei se foi um artigo, se foi eu não lembro, gente, já tem 5 anos isso, né? Mas foi, enfim, alguma coisa na internet, algum link que levou a gente ao nome do Dr. Alessandro. E aí, quando a gente foi pesquisar onde era a clínica dele, né? Enfim, a gente viu que era uma clínica, né? Relativamente perto de nós, aqui em Curitiba. E a gente chegou nele através da internet mesmo. Marcamos a consulta. E desde a primeira consulta, eu me senti muito segura conversando com ele. Eu realmente senti que ele sabe o que ele faz, sabe? Realmente aquela pessoa que entende do negócio e ele tá sempre buscando conhecimento, tecnologias novas, enfim, ele é muito antenado e ele gosta muito de tecnologia, até por isso que a gente acabou caindo nele, porque a gente acabou achando um equipamento lá bem específico que ele tem, que dá um super zoom e tal, enfim. E aí eu me senti muito à vontade com ele, sabe? E eu achei ele uma pessoa muito sensata também, muito pé no chão, muito profissional e eu fui com a cara dele, eu gostei dele desde a primeira consulta, que foi em dezembro de 2019. E aí, desde então, eu decidi, eu sabia que ia ser com ele que a gente tentaria a próxima etapa, que seria começar do zero, o novo procedimento de FIV, e foi o que a gente fez no finalzinho de janeiro, quando veio a menstruação, enfim, a gente começou todo o processo e foi, desde então, isso foi 2020, de janeiro de 2020, desde então, a gente tem um relacionamento e eu tô sempre recorrendo a ele quando eu quero. Então, eu engravidei do meu primeiro filho com a Conceber, engravidei do meu segundo filho com a Conceber também, e agora vou engravidar do meu terceiro com a Conceber também. Então é isso, me senti muito segura. De fato, eu senti que o Dr. Alessandro e a equipe, toda a equipe é maravilhosa, né? Meu Deus, cuidam da gente muito bem, me senti acolhida desde o primeiro instante e isso só continuou, sabe? Cada vez melhor. Então eu recomendo, eu falo mesmo, eu digo que é uma decisão muito, muito, muito particular. Não sou eu que vou dizer vai lá ou vai ali, mas a minha experiência é essa. E eu falo, né, eu recomendo muito para as mulheres que me perguntam. Eu falo, vai lá, marca uma consulta, ou faz uma consulta online e vê a tua impressão, vê como você se sente. Marca em outros lugares também, porque é legal ter outras opiniões, né, ouvir outras pessoas e aí, né, cada um toma a sua decisão. Então é isso, vamos partir para a próxima pergunta agora. Então vamos lá, gente, várias perguntas se repetem, mas eu escolhi aqui justamente as que mais aparecem e eu vou, né, seguindo aqui com vocês. Então aqui a terceira pergunta é a seguinte: não congelou os embriões das FIVs anteriores? Então tem muita gente que me questiona o porquê que eu fiz todo o procedimento novamente, né, do estímulo ovariano, da retirada dos folículos e etc e tal, né, até porque é um procedimento invasivo, é um procedimento que a gente precisa mexer muito no nosso organismo, são muitos hormônios, existe a retirada dos folículos, né, que é um procedimento sim invasivo. Mas por que eu fiz tudo de novo? Gente, eu vou falar, eu sempre falo, mas eu vou centralizar aqui novamente a resposta. Eu não tive embriões sobrando das outras fertilizações, dos outros procedimentos. Então, eu não tenho nada congelado. Quer dizer, hoje eu tenho, graças à terceira tentativa que a gente tá fazendo agora. Terceira tentativa não, a terceira vez que nós estamos fazendo. Mas eu não tive. Por quê? Vou falar pra vocês brevemente. Lá em 2019, quando eu tive o hiperestímulo ovariano, eu tinha 12 embriões evoluindo, fecundados e evoluindo. 2, essa primeira clínica resolveu congelar em D3. Nem é o melhor dia para congelar, mas eles resolveram congelar por vontade própria em D3. Então eles congelaram esses 2 que ficaram congelados por 3 anos. Por que ficaram congelados por 3 anos, gente? Porque uma, que o Dr. Alessandro não pega embrião de outras clínicas, ou seja, mesmo quando eu fiz a opção, eu fiz a escolha de trocar de clínica, ele não pegava, eu perguntei para ele não pega embriões de outras clínicas, ou seja, para eu começar o processo com ele, eu teria que começar tudo do zero mesmo. E os outros 10 embriões que estavam lá evoluindo. Os outros 10 embriões pararam de evoluir de um dia pra noite. Então, isso que eu falo que ficou uma história meio mal contada. Enfim, mas aí foi isso. Então, depois dos 3 anos, eu descartei esses 2 embriões que haviam sido congelados. Aí, quando eu comecei o procedimento com o Dr. Alessandro, no início de 2020, ele me falou: Amanda, a gente já sabe como o teu corpo responde. Você acabou de vir de um processo de hiperestímulo. Então, a gente vai dosar bem a tua medicação e a gente não precisa de muitos óvulos, a gente precisa de poucos e bons óvulos, beleza? Eu não lembro exatamente de números, não vou nem comentar aqui com vocês pra não falar besteira, mas
mas eu sei que quando eu fiz a transferência, né, a primeira transferência da minha vida, que foi lá em fevereiro de 2020, eu tinha 2 embriões, 2 blastocistos expandidos, 2 bons blastocistos pra transferir. Então eu não tinha mais do que isso, e foram os 2 que eu transferi, e foi aonde eu engravidei do Lohan. E aí depois, quando eu logo em seguida quis engravidar novamente, a gente fez todo o processo de novo, estímulo ovariano, retirada dos folículos, fecundação, etc. E eu também, daquela quantidade, eu tive 2 blastocistos expandidos, bons blastocistos saudáveis, pra fazer a transferência. E foi onde eu engravidei da Naomi. Ou seja, eu não tenho embrião congelado. Quer dizer, agora eu tenho. Porque daí agora, o que foi a minha conversa com o doutor? Falei, doutor, dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos... Eu falando, né? Não, mas assim, a gente decidiu. Na verdade, foi uma decisão que partiu do meu marido. E eu acatei. Eu falei, beleza, tamo junto nessa. E é isso aí. E ele veio com a ideia da gente fazer biópsia dos nossos embriões dessa vez. Então, eu falei, doutor, já que a gente vai fazer biópsia, eu sei que, né, acaba tendo X folículos, X que fecundam, X que evoluem, X que dão certo, existe uma queda muito grande que é natural. Então, eu falei pra ele, eu gostaria de pelo menos ter 2 bons embriões biopsiados pra poder transferir, porque eu ainda tenho o sonho de engravidar de gêmeos. Se for pra ser, vai ser, e se não for também, tá tudo certo. Ele falou, então, já que vamos fazer biópsia, vamos aumentar um pouquinho a tua medicação, e aí a gente vai controlando, vai dosando, vai diminuindo conforme for preciso, pra gente ter, né, esses 2 biopsiados, porque não é porque o embrião foi pra biópsia que ele vai voltar 100%, entendeu? Existe essa queda também. Mas hoje a gente tem 9 embriões fazendo biópsia. Não quer dizer que esses 9 vão retornar 100% e eu vou ficar com 9 embriões lá congelados. Então, provavelmente deve ter uma queda aí. Com certeza eu vou ter mais do que 2. Devo estar congelando alguns, né? E aí depois eu vejo que eu faço esse assunto pra depois, né? Mas enfim, é isso. Eu nunca tive embrião congelado mesmo. Outra pergunta também que tá aparecendo bastante é em relação à quantidade de embriões que eu tive das outras vezes. Eu acho que é porque eu abri aqui, né? Que dessa vez eu tive 36 folículos que foram retirados, né? E aí foi caindo essa conta até que a gente chegou nesses 9 que estão sendo biopsiados agora, estão congelados e, né, sendo biopsiados. Enfim, eu tive um pouco menos do que isso. Não foram... Eu lembro que... Eu vou falar pra vocês mais ou menos assim, ó. Da vez no Lohan, eu tive mais ou menos 10, 12 a 15 folículos. Não foi muito além disso, tá? E aí a gente sabe, não são todos que tem, né, os folículos que estão saudáveis, não são todos que têm óvulos dentro, não são todos que fecundam, que evoluem. E da Naomi foi praticamente o mesmo número também, tipo, foi 9, 10, 11, uma coisa assim, eu não lembro exatamente, tá? Mas no final eu tinha esses 2 blastocistos em D5, tá? Das 2 vezes a gente fez a transferência a fresco em D5 e eu engravidei de um neném cada vez. E dessa vez eu tive um pouquinho a mais. Bom, vamos lá. Próxima pergunta, tá? Quantos embriões você conseguiu dos 36 óvulos? Então, a conta foi, pra mim, né, foi essa, 36 óvulos, aí, né, dos que fecundaram, tal, me resultou em 9 embriões, que viraram blastocistos expandidos, enfim, saudáveis, bonitos e tal. Então, esses embriões foram congelados, tá? Alguns em D5, alguns em D6 e alguns em D7, que é o limite pro embrião ser avaliado, né? Depois disso, se ele não foi congelado, se ele não tá bom, ele é descartado por natureza, digamos assim. Desses 9 que estão congelados, foram também, né? Foi coletado um material pra fazer biópsia. Próxima pergunta, de uma seguidora aqui muito querida, que ela tá até me contando aqui nos comentários, que ela fez o primeiro procedimento de FIV, enfim, não deu certo, mas ela tá fazendo o estímulo novamente agora e que ela tá bem confiante. E a pergunta dela é a seguinte: você fez alguma dieta específica nesse período do estímulo? Não, eu não fiz nenhuma dieta específica, nem dessa vez, nem das outras vezes, tá? Eu segui com a minha vida normal, como o doutor Alessandro sempre me orientou, né? Então, eu segui com a minha vida normal. Por opção, alguns dias eu não fiz atividade física, nem só pelo procedimento em si, mas é porque eu tava tão corrida naqueles dias, assim, com muita coisa no trabalho, muita coisa acontecendo, e eu acabei não indo até por falta de tempo e um outro dia, talvez porque eu tava um pouco desconfortável. Quando eu estava com o hiperestímulo ovariano, que foi essa situação que aconteceu depois da retirada dos folículos, eu não fui pra academia, não fiz exercício nenhum, porque eu realmente não estava me sentindo bem, né? E também daí não era nem recomendado, só a partir do momento que eu estivesse me sentindo bem novamente, tá? Mas eu nunca fiz dieta específica em momento nenhum da fertilização in vitro, tá? Minha experiência. Quando acontece a superovulação, dá pra dar continuidade no processo? Vou te falar que eu acredito, assim, eu não sei, tá? Eu não cheguei a perguntar isso pro meu médico, até porque eu já não iria transferir, né, os embriões a fresco. Como se trata de uma situação que ocorre nos ovários, mas claro que ela afeta toda a região aqui abdominal, eu não sei se tem algum problema pro útero ou não, sabe? Porque em teoria, vou falar minha
né, a minha ideia aqui de uma pessoa totalmente leiga da visão do paciente, né? Mas o nosso útero está normal, digamos assim, porque o que ocasionou, né, aquele hiperestímulo foram os ovários e não o útero. Então eu não sei se dá ou não para transferir a fresco, se a paciente está com hiperestímulo ovariano. Eu não sei nem se eu conseguiria, porque é uma situação realmente muito desconfortável e não sei se eu faria, sabe? Mas eu de fato já não iria fazer a transferência fresco, então o hiperestímulo veio, aconteceu, mas também agora passou e tá tudo certo, vida que segue, tá? Próxima pergunta. Conheci 2 pessoas que fizeram FIV e tiveram gêmeos. A FIV causa isso? Bom, eu não sei, né, se foi por conta disso ou não. A questão de ter ou não ter gêmeos na FIV é muito relativa. Não quer dizer que você vai fazer FIV, que você vai ter gêmeos, como eu já compartilhei com vocês. Das 2 vezes que eu fiz fertilização, eu coloquei 2 embriões em cada vez e eu acabei engravidando de um embrião. De um, não é nem só, que foi o que resultou o meu primeiro filho e depois a minha segunda filha. Então, mas sim, há casos de pacientes que colocam 2 embriões e engravidam de 2, né? Eu não sei se há casos de pessoas que colocam um só e ele mesmo acaba se dividindo, né, no processo natural, como também acontece na gravidez natural, né? Então, não sei te dizer assim, isso é específico, é realmente uma coisa muito relativa, tá? A minha experiência foi essa, agora eu vou colocar 2 embriões novamente, é a minha vontade, já combinei com o doutor Alessandro isso, e seja o que Deus quiser. Se for pra eu engravidar de um só, tudo bem, eu vou ficar muito feliz e muito grata, com certeza. Se for pra engravidar de 2 também, vamos nessa, seja o que Deus quiser, e eu acredito sempre que nada é por acaso, então é isso, mas não quer dizer que faz FIV, que vai ter gêmeos, tá? Pode ser que aumente um pouco a chance ou não, mas não é certeza. Bom, próxima pergunta, se eu já tive algum negativo ou alguma perda, eu vou te falar que não, que eu nunca tive nenhum negativo, quer dizer, negativo eu já tive vários, né? Mas eu até falo, eu nunca tive um teste positivo durante os meses aí de tentativa natural de engravidar, né? Mas eu nunca fui a louca do teste, assim, de ficar fazendo muito teste, sabe? Eu fiz algumas vezes na vida, davam sempre negativos, porque de fato eu não estava grávida, né? Mas eu também nunca perdi, tá? Então nunca aconteceu de eu engravidar e depois acabar perdendo, sabe? A minha experiência com a FI foi essa. Me sinto muito grata, muito abençoada, porque eu sei que nem sempre é assim, né? Existem vários casos que tentam 1 vez, 2, 3, 4, 5 e não dá certo. Eu, as 2 vezes que eu fiz realmente a transferência, eu engravidei. Tô muito confiante que dessa vez também vai ser assim. Próxima pergunta. Quanto tempo demora o processo até engravidar de fato? Então, como eu falei, depende muito do procedimento, depende muito se você vai fazer a fresco ou vai congelar e vai fazer no próximo ciclo, né? Mas se você fizer tudo no mesmo ciclo, como eu falei, 20 e poucos dias, você está grávida, digamos assim. Só que aí você tem que esperar mais um pouquinho pra de fato fazer o primeiro exame de sangue, que vai dar 1 mês mais ou menos, né? Então, o processo todo, desde quando começa até quando faz o teste e tá com positivo, se Deus quiser, em mãos. Bom, e a próxima pergunta é: na biópsia, você descobre se é menino ou menina? Pelo que eu sei, tá, gente? Minha opinião, como eu falei, de leiga e paciente. A única forma de você saber o sexo do embrião é se você fizer biópsia. Não sei se vale a pena fazer biópsia só pra saber o sexo, acho que não, tá? Porque o que acontece? A biópsia é um estudo do embrião, ali vai dar pra identificar algumas anomalias, a ver se o embrião é saudável ou não, mas ele não é 100% assim que, esse embrião, né, ele não vai ter nada, não vai ter nenhum problema, nenhuma doença. É uma análise daquele material, daquela amostra, daquele conjuntinho de células, aquela amostrinha ali que foi pra biópsia. Mas ali já é possível saber o sexo que é aquele embrião, né? Então, se é menino ou se é menina. E aí, você, quando opta em fazer biópsia, você assina um documento onde você diz se você quer saber se é menino ou menina ou se você não quer saber. Então, é opcional do casal. Se você opta em saber, quando eu sei, porque eu já vi outras pessoas que fizeram, né? Quando vem um documento que faz, como se fosse um relatório, né? Que fala sobre aquele embrião, vem já o sexo que ele é. E se você opta em que você não quer saber, aí você vem um relatório, mas sem essa parte do sexo, digamos assim, sabe? Próxima pergunta. Quando vai saber se deu certo? Eu vou saber se deu certo quando eu tiver feito a transferência e ter esperado ali mais ou menos 10, 11, 12 dias, não lembro direito, pra fazer o exame de sangue, né? Exatamente quando eu vou fazer a transferência, eu ainda não sei. Mas quando eu souber, óbvio, né? Quando eu souber o resultado, enfim, o desfecho dessa história toda, eu vou vir compartilhar com vocês. Próxima pergunta, aí muda um pouquinho o assunto, mas acho que vale eu trazer pra cá. Como vai ser o acompanhamento pra saber do acretismo que você teve? Bom, essa situação do acretismo placentário que eu tive na segunda gravidez, né? Na gravidez da Naomi, é uma roleta
russa, né? Não dá pra eu saber se eu vou ter ou não. A gente sabe que pacientes que já tiveram acretismo antes têm chances maiores de terem acretismo numa próxima gestação, né? O que eu vou fazer, né? Na verdade, o que eu já venho feito, já fiz vários exames pra avaliar o meu útero, pra ver toda a minha parte, enfim, reprodutiva, mas principalmente o útero, pra ver como que ele tá, se ele tá bom, se ele tem cicatrizes, se ele não tem, se ele tá bonitinho pra receber uma nova gestação. E eu já fiz isso, então, né, claro que eu tive o aval dos meus médicos, por isso que eu, né, segui nesse sonho de aumentar a família. E eu vou fazer o acompanhamento com um bom profissional aqui na minha cidade, um bom obstetra, vou fazer todos os exames. E é claro que eu vou também fazer um acompanhamento com a minha obstetra de Porto Alegre, que é a doutora Janete, que foi quem fez o parto da Naomi, né? Foi quem, enfim, deu um desfecho feliz pra essa história toda que aconteceu, né? É acompanhar, e se eu vir a ter acretismo novamente, a gente já sabe o que fazer. Quem quer saber mais sobre acretismo, gente, tem vídeo aqui no canal, mas também pode deixar perguntas aqui que eu respondo vocês, tá? E a próxima pergunta é se eu já fiz a implantação. Não, eu não fiz ainda, tá? Ainda não chegou o momento de implantar os meus embriões. Mas vocês vão saber, com certeza eu vou filmar todo esse processo e compartilhar com vocês no momento certo. Gente, agora a última pergunta que eu selecionei. Essa que eu deixei por último, lembrei por quê. Gente, muitas perguntas sobre valores, tá? Sobre quanto custa, né, fazer uma fertilização. Eu já respondi isso alguns anos atrás aqui, não tenho problema nenhum em falar sobre valores, mas é aquela coisa, gente, é muito relativo. É muito relativo, então depende de N fatores, depende do procedimento que você vai fazer, da clínica que você vai fazer, depende de como o médico que você escolher trabalha, né? Então eu não sei como os outros médicos trabalham, eu sei como o meu médico trabalha e como a gente fez, né, no nosso processo, e depende muito da questão de medicamento. Isso aí pesa bastante, porque os medicamentos não são baratos, varia da quantidade de medicamento que a paciente precisa, né, que o médico recomenda, varia muito se faz biópsia, se não faz, a biópsia acaba assim agregando um valor a mais aí em todo o procedimento, né, então é bem relativo. O valor da fertilização in vitro, para nós, né, no caso que já somos pacientes, né, e já é a nossa terceira vez fazendo, por exemplo, dessa vez foi aproximadamente 20 mil reais. E aí isso tá incluso, né, acompanhamento médico, aspiração dos folículos, a anestesia que a gente leva para aspirar os folículos, a manipulação, né, dos gametas ali, do material masculino, feminino. Aí vem a medicação, né, que a medicação é fundamental. Sem ela não existe reprodução assistida, né? Então ela pode variar entre R$ 8.200 a R$ 16.500. Então depende de quanto de medicação, quais medicamentos o seu médico vai passar pra você. O meu caso, por exemplo, vou falar pra vocês, eu gastei, dessa vez aqui, eu gastei R$ 11 mil em medicamento. Então foi a vez, assim, que eu gastei um pouquinho a mais, porque eu acabei usando um pouquinho mais de medicamento. E aí, claro, se você faz a biópsia ou não, é um valor também à parte, né? Um valor a mais, porque tem um valor que você paga que não é nem pra clínica, e sim pro laboratório que vai fazer. Então, por exemplo, assim, ó, pra fazer biópsia, olha só, custa em média R$ 5.200 por dia que precisa retirar o material. Ou seja, no meu caso, foram 3 dias, né? Então foi retirado no D5, foi retirado o material pra biópsia no D6 e no D7, porque varia muito. A velocidade de cada embrião é diferente uma da outra, né? Então existe essa janela de D5 a D7, que é quando eles tendem a se tornarem blastocistos ou não, ou parar de desenvolver ali, aí não faz biópsia, não coleta material e não entra nessa conta. Então, assim, ó, se cada dia é R$ 5.200 pra retirar o material ali, daqueles blastocistos que estão propícios pra biópsia, né? Então faz a conta. Eu precisei fazer em D5, D6 e D7. Então já é um valor bem expressivo a mais também que eu não tive das outras vezes. E aí, a análise embrionária de cada embriãozinho custa em média R$ 1.100, tá? De cada um, né? Então se você tem um, 1.100, se você tem 2.200, se você tem 3, tem 5, tem 10, tem 20 e por aí vai, tá? E aí depois é um valor também que eu ainda não investi, porque ainda não chegou o momento, que é o de descongelamento e transferência. Também eu nunca descongelei embrião, eu sempre fiz a fresco, né? Então pra descongelar e transferir é mais ou menos R$ 8.200, tá? Mas gente, lembrando, eu tô falando isso na minha experiência na clínica Conceber com o meu médico, Dr. Alessandro, qual eu confio de olhos fechados. Então assim, vou falar pra vocês, deixa eu até ver se tem mais algum. Enfim, aí tem a taxa
taxa de manutenção do congelamento anual, né, que é o valor de mais ou menos R$2.000, enfim. Aí, você vai deixar embrião congelado lá, você tem que pagar essa taxa, né, enfim, como eu já paguei aqueles 2 primeiros embriões lá de 2019, fiquei pagando 3 anos, enfim. É um investimento, para muitos casais, é um investimento da vida, né, porque fica ali guardando dinheiro, economizando, não é barato. E não só isso, é uma expectativa muito grande, né, então assim, é uma pressão psicológica, seja do externo, seja do próprio casal, da própria mulher, enfim, não é fácil, né? E aí você tá lidando com uma questão financeira, não é pouca coisa, e também tá lidando com uma questão emocional muito forte, né? Muito importante aí. Enfim, mas falei pra vocês mais ou menos, agora façam a conta, não é barato. Até agora, eu sei lá, acho que eu já devo ter gastado quase 50 mil. Então é caro, é caríssimo, mas me sinto, enfim, abençoada que eu tenho condições e eu consigo proporcionar isso pra mim, pra minha família e, né, seguir o meu sonho de aumentar a minha família. E como eu falei, gostaria de engravidar natural? Gostaria. Até hoje eu não tenho diagnóstico porque não engravido naturalmente, nem eu nem meu marido. Mas a gente investigou, fez bastante exame e tal. Por enquanto nunca apareceu nada, mas também tá tudo certo. E eu me sinto muito tranquila em fazer o procedimento de FIV, tá? Já falei isso aqui outras vezes também, então é algo que eu não me importo em fazer, no sentido assim, eu sei que mexe muito com o psicológico, é sim um desembolso grande de dinheiro, mas eu jamais deixaria de fazer, tendo as condições que eu tenho, e eu também percebi que passar por esse processo talvez é um meio de eu poder falar sobre isso e me comunicar aqui com vocês, com, né, outras pessoas, outros casais, outras mulheres que passam por situações parecidas, né? Da infertilidade, da dificuldade de engravidar, por N razões. Cada um tem a sua história, cada um sabe de si. Então é isso, tá? Quero saber se vocês gostaram, se eu respondi bastante coisa pra vocês, se não, enfim. Me contem aqui nos comentários. Quem gostou, muito like no vídeo, por favor, se inscreve, tá? E é muito importante também vocês compartilharem a minha história com mais pessoas. Assim, mais pessoas vão saber, vão conhecer, né? Seja se tem curiosidade, seja assim, tá passando por algo parecido, né? Se quer se sentir acolhida, não quer se sentir única, perdida no mundo, então vem pra cá que aqui a gente entende, né, desse processo todo e sabe que não tá sozinha, tá bom? Gente, então é isso. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Tchau, tchau!